vezes, antes de você começar, nós agendamos as outras já. Acho que a gente agendou, a gente dá uma olhada aqui. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Falsos profetas, características dos falsos profetas. Eu confesso que eu fiquei pensando muito, porque profeta é aquele que fala de Deus, fala das revelações divinas. E como é difícil a gente refletir sobre essa temática quando a gente olha que, de acordo com o nosso processo de desenvolvimento, né, talvez se olhássemos hoje para aqueles que profetizaram há muitos anos atrás, né, talvez pudéssemos classificá-los como falsos profetas por terem trazido mensagens menos adequadas e menos precisas com relação à dimensão espiritual, com relação a Deus. O que caracterizaria esses profetas? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio para a gente, né? Eu acho que faz parte também a gente pensar, né, que o termo profeta, como visto hoje, ele tem uma característica diferente do que a gente via lá na época do Cristo, quando essa fala surgiu, né? Profeta é aquele que praticamente fala sobre as revelações divinas, fala sobre o mundo espiritual, fala sobre a felicidade, sobre a destinação para além dessa dimensão material onde a gente vivencia as nossas experiências. Hoje nós trazemos associada a essa figura, a figura daquela pessoa que consegue fazer predições, que consegue de alguma forma realizar grandes prodígios, que consegue, aos olhos do grande mundo, né, da grande massa, subverter as leis naturais conforme entendidas pelo conhecimento atual. Ao longo da história nós temos visto homens, mulheres com essa capacidade de falar da ciência divina, que associaram ao seu fazer também essa questão dos grandes milagres, das grandes realizações. Mas uma coisa anda de forma distinta da outra, né? E é importante também que a gente reflita, já que é uma palestra espírita, que em alguns momentos também esses grandes prodígios estão associados não apenas à utilização de recursos de conhecimento espiritual que possibilitam fenômenos ainda não explicáveis pela ciência humana, mas também estão associados aos fenômenos mediúnicos que ocorrem de forma alheia à vontade destes homens e mulheres. Muitas dessas falas, inclusive, se fazem além do conhecimento dessas pessoas, né? Transbordando de si um potencial que muitas vezes está além da própria capacidade intelectual daquele sujeito, né? Sem me atrever a classificar, né, determinadas pessoas como profetas, mas talvez nós pudéssemos utilizar um exemplo, que é o exemplo de Chico Xavier, que tanto nos falou sobre a dimensão espiritual, que tanto nos falou sobre Deus, e que detinha, na realidade, um pequeno conhecimento sobre as ciências do mundo, né? Um homem que foi capaz de falar sobre tratados de biologia, sobre questões de física, sobre as questões da química, falar sobre sociologia, sobre filosofia, mas que ao mesmo tempo detinha um pequeníssimo conhecimento acerca de tantos assuntos, pelo menos de forma consciente a partir dos conhecimentos adquiridos no processo da educação formal que lhe foi possível nesta encarnação. Acreditamos que por ter condição de trazer tantos ensinamentos, deva ter acumulado parte destas informações em encarnações anteriores, criando assim um cabedal interno que lhe possibilitasse ser, né, o porta-voz daqueles espíritos, abrindo campo para que esses espíritos pudessem trabalhar. Esses homens, portanto, ao longo da nossa história, têm trazido informações importantes, têm nos trazido revelações, têm orientado o nosso olhar para que possamos enxergar para toda a vida a partir de uma dimensão mais espiritualizada, menos material, de uma dimensão mais transcendente que de alguma forma signifique a nossa vida, a nossa existência de modo mais amplo, de modo mais coerente.
São pessoas que, de um modo geral, são capazes de nos mobilizar o nosso potencial amoroso, de mobilizar o nosso potencial de transformação, de mobilizar o nosso potencial de nos relacionarmos com os outros em sociedade, realizando grandes feitos, transformando a forma de viver na sociedade. São pessoas que marcaram seus tempos, que marcaram as relações nas comunidades, nos espaços aonde estiveram. Alguns de uma forma mais marcante, assim como Cristo, outros de uma forma mais simples, como tantos nomes, que transformaram realidades em pequenas aldeias, em pequenos clãs, pessoas que sequer tivemos conhecimento, né? Que não chegaram até os anais da história, que não perpetuaram as suas falas, mas que tiveram posicionamentos muito contundentes na postura, na formação das culturas, né? Como a gente vê aí tantos iogues e tantos discursos que fundamentaram uma verdadeira efervescência de espiritualidade na região do Oriente, em específico na Índia, no Nepal, naquela região ali, mas que muito pouco ouvimos falar, que muito poucos registros existem de fato, e que hoje nos chegam, né, de forma mais ampla, através da tradição oral, nos fazendo inclusive questionar se essas pessoas realmente teriam existido, né? Mas o que nos toca hoje não é os profetas, e sim os falsos profetas. Porque há um discurso que nos alerta sobre a necessidade de estarmos atentos a esta fala que pode nos conduzir a posturas que venham a complicar a nossa caminhada espiritual. Pessoas que são capazes de mobilizar o nosso potencial, de mobilizar as nossas energias, a nossa boa vontade, a nossa vontade, em direções equivocadas, que podem trazer malefícios para nós mesmos, para a sociedade onde nos encontramos. E é exatamente sobre esses que nós precisamos debruçar o nosso olhar, que nós precisamos estar atentos, né? Quais seriam as principais características que nos facultariam a possibilidade de identificação? Como olhar para essas pessoas que falam de Deus e efetivamente identificar que não falam realmente em nome de Deus, mas sim em nome de seus privilégios, de seus benefícios, de suas causas próprias. Bom, eu gostaria primeiro de fazer uma digressão, né, porque se há estes que falam e que produzem grandes prodígios e que mobilizam multidões, há também multidões que se deixam arrastar por estas pessoas. Então, talvez uma reflexão muito importante para nós seria pensarmos sobre o nosso posicionamento, né? Que posicionamento é esse que faz com que nós atribuamos tanta responsabilidade e tanta força às pessoas que se mobilizam na sociedade, né, através de uma fala, através de um prodígio, né? O que é que nós estamos buscando e por que é que nós colocamos tanta responsabilidade nas mãos dessas pessoas? Eu acho que esse discurso ele se faz extremamente importante para nós, porque a doutrina espírita é uma doutrina que proclama a utilização da razão. E sendo uma doutrina libertadora, que trabalha sobre a perspectiva do responsabilizarmos-nos sobre os nossos atos, né? De trabalharmos sobre as consequências de nossos próprios atos, talvez possa ficar um questionamento. Por que é que muitas vezes entregamos os nossos destinos a estas pessoas? O que é que nós estamos buscando nestes profetas? O que é que nós estamos procurando nestas falas, nestes grandes prodígios? Considerando o olhar mais recente acerca do que seria ser um profeta, né? Talvez estejamos buscando a cura, o lenitivo, o alívio para nossos sofrimentos, para as nossas dores. Talvez estejamos buscando de forma ainda muito externa a solução para a nossa problemática. Talvez ainda não estejamos sendo capazes de compreender que a solução destas questões está endereçada dentro de nós mesmos,
na transformação de nossos valores, na transformação de nossos olhares, na moralização de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. E aí, por conta disso, ainda replicamos, né, uma receita que trazemos da época primitiva, em que ainda não éramos espíritos, mas sim princípios inteligentes. Acostumamo-nos a reconhecer o macho alfa, acostumamo-nos a selecionar, a delegar ao mais forte de nossa matilha o poder de direcionar as nossas caminhadas. Talvez ainda num exercício primitivo de reconhecimento da divindade, de reconhecimento de uma superioridade que a todos coordena. Talvez num exercício de submissão, que mais tarde poderia ser desdobrado em exercícios de humildade. Este movimento, pelo meu olhar pessoal, fez com que, ao adentrarmos o reino nominal, trouxéssemos gravado em nosso comportamento, em nossa própria postura instintiva, este reconhecimento, este delegar de autoridade àqueles que se fazem mais fortes de alguma forma. Seja a força pelo intelecto, seja a força pela potência muscular, pela disponibilidade física, pela juventude, pela capacidade de encantar com a fala, pela possibilidade de realizarmos grandes prodígios, subvertendo assim as questões tidas como naturais, gerando benefícios, privilégios, distinção dentro de nossos grupamentos. Nos acostumamos, portanto, a venerar aqueles que de alguma forma se destacam e seguimos então com os nossos ídolos, os ídolos da política, das ciências, do rock, das músicas, das artes, das letras, ídolos a quem atribuímos de certa forma a condução de nossos pensamentos, da formação de nossas culturas, submetendo-nos aos seus olhares, à sua forma de ver o mundo. E talvez aí esteja o segundo ponto. Muitas vezes reconhecemos naquela autoridade aparentemente constituída aquela liderança que tanto esperamos para que possamos andar de forma mais relaxada e desleixada com relação às nossas responsabilidades perante o nosso posicionamento na sociedade, perante a nossa família, perante o nosso trabalho, perante a nossa própria vida. Preferimos recorrer à figura de um pastor, de um padre, de um palestrante espírita, de um astro, de um grande cientista, o discernimento acerca das questões do mundo, porque nos é mais fácil seguirmos uma cartilha que nos garanta a felicidade ou que de alguma forma nos garanta aquela posição, né, de mais conforto perante a sociedade. E essa talvez, dentro do meu olhar, seja a questão mais perigosa que devemos estar atentos. Quem são as lideranças que estamos escolhendo é um segundo pensamento. Por que é que estamos escolhendo lideranças? Será simplesmente por grande preguiça de tomarmos decisões? Será porque nos julgamos ainda incapazes de olhar para as nossas vidas e tomarmos o leme de nossos cursos? Ou será porque reconhecemos naquela autoridade realmente uma palavra edificante, um suporte para que possamos trilhar com mais segurança nossos próprios passos? Essa talvez seja a grande questão. Porque ao nos debruçarmos para avaliar os discursos dos profetas, sejam eles falsos ou verdadeiros, se nós estivermos simplesmente procurando uma liderança cega, possivelmente nós a encontraremos. E seguiremos militantes daquelas marchas, daquelas falas, seguidamente ao longo de décadas. E talvez ao desencarnarmos, venhamos ainda a nos revoltarmos porque perdemos tempo, porque tomamos decisões equivocadas. Mas por outro lado, se optamos pelas lideranças corretas, mas esperamos delas
as receitas de bolo que nos garantam a felicidade, talvez venhamos a trilhar por décadas e décadas em uma encarnação, sem conseguirmos chegar à nossa felicidade plena tão almejada, e ao desencarnarmos, venhamos também a nos revoltar com aquela liderança, porque ela não foi capaz e eficiente, de forma suficiente, a nos garantir a felicidade que tanto almejamos. Portanto, torna-se necessário que nós, antes de pensarmos sobre os profetas que estamos escolhendo, que pensemos o que é que estamos buscando nestes referenciais. Porque referenciais existem para todos nós. Encontraremos todos os tipos de referenciais para todos os cenários de atuação em nossa sociedade. Mas se estivermos fazendo as perguntas erradas, passaremos todo o investimento, mesmo que tenhamos os mestres certos, passaremos todo um tempo de investimento com um pequeno retorno. E eu acredito que esse talvez seja o ponto crucial para a nossa reflexão enquanto espíritos imortais que buscam a construção de nossas felicidades. Feito este pequeno à parte, considerando que somos espíritos imortais criados por uma potência soberanamente boa e justa, destinados a conquistar a felicidade através de nossos próprios esforços, detentores de todos os recursos necessários e suficientes para empreendermos esta jornada, passamos então a operar no mundo, buscando referenciais que nos sejam capazes de oferecer as informações que nos faltam, de oferecer um balizamento para que possamos caminhar de forma mais segura, criando juízo de valor sobre as questões. E aí, no momento em que nos encontramos neste grande movimento, que é natural a cada um de nós, começamos então a identificar falas em nossa sociedade que nos remetem a uma reflexão acerca de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Falas que possam significar a nossa existência, fechando um circuito de entendimento que faça sentido, porque afinal de contas, sendo otimista, uma encarnação de 150 anos em si só não faz muito sentido. Qual o propósito de nos esforçarmos por tantos anos e ao morrermos deixarmos de existir? Seria mais fácil então seguir a vida, né? Como diz lá a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos seguindo, sem grandes esforços, sem grandes dificuldades. Que dirá então quando nossas encarnações são mais curtas? Então essa busca por um significado, ela se faz necessária porque buscamos um significado mais amplo, onde possamos ancorar as nossas existências e seguirmos com mais segurança. Talvez até nos remetendo àquelas reminiscências anteriores dos mundos primitivos, em que apreendemos a existência de uma potência que norteia e que dá sentido. Então é necessário que tudo em nossas vidas tenha sentido. Mas com a nossa pequena capacidade intelectual, com a nossa pequena gama de conhecimentos, ainda existem muitas lacunas e várias são as possibilidades de interpretação da vida. E este talvez seja o grande desafio. Seria esta a nossa primeira encarnação? Será esta a primeira de muitas? Será esta a última de muitas? Será esta a única encarnação? Quais são as características dessa potência soberana que direciona nossas vidas? Será uma potência boa? Será uma potência má? Haverá um digladiar de forças entre bons e maus? De acordo com a ótica que olharmos para a nossa vida, construída a partir de nossos conhecimentos, poderemos então verter diversos entendimentos. E no momento em que nós nos adequamos a uma corrente de pensamento, naturalmente, compramos os discursos de determinados profetas, compramos os discursos de determinados palestrantes, padres, papas, mentores, e seguimos nossas vidas. Como saber se escolhemos corretamente? Esse talvez seja o nosso grande desafio. Como avaliar sobre esses profetas, sobre essas falas? Bem, a doutrina espírita nos sugere que temos um direcionamento, temos um fio de prumo interno que nos diz
que tudo deve ser justo. A vida deve ser justa. Deve haver um entendimento de justiça, e talvez por aí seja um dos grandes caminhos para pensarmos em reencarnação. Porque são tão diversas as possibilidades de vida que não faz sentido pensarmos em justiça se não considerarmos que estamos indo e vindo neste mundo material seguidas vezes, experimentando diversas experiências encarnatórias que atendem às nossas necessidades na medida do aprendizado que precisamos fazer. Caminhar, portanto, dentro deste olhar de justiça, é considerarmos que existe um Deus bom, que conduz todo o processo de forma justa, nos direcionando de forma apropriada, para que possamos, no final desta jornada, sermos felizes. Sendo assim, aquele que fala sobre estas verdades, aquele que fala sobre as leis divinas, aquele que fala sobre a vida espiritual, precisa estar imbuído destes valores. Precisa respirar estes valores num grau, pelo menos superior ao grau em que nós aqui vivenciamos. E esta é uma das grandes características para a identificação do profeta. Ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser superior à nossa capacidade. Ele precisa operar no nível de moralidade que esteja coerente com as informações que ele está trazendo, que ele está revelando para nós, para que possa falar, mas também exemplificar sobre as suas ações, sobre a sua forma de ver o mundo. No momento em que vemos aquelas pessoas que dizem, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, aquelas pessoas que têm uma vida dupla, essas pessoas, elas podem ser vistas como pessoas esforçadas, sim. Elas podem ser vistas como estudiosos, empenhados em transformação, assim como nós, palestrantes, criaturas extremamente endividadas que estão no esforço de construção de valores. Mas para receber o título de profetas, elas precisam estar alinhadas. É preciso que nós vejamos no comportamento diário destas pessoas, mesmo nas pequeninas questões, um grau de coerência inequívoco com relação ao que dizem, ao que pregam. Esse é um olhar extremamente importante. É necessário também, considerando que esses profetas vêm nos revelar informações que possam nos levar a um salto em termos de postura no mundo, é necessário considerar também que esta pessoa esteja acima de nós em termos do grau de moralidade. Não basta apenas a coerência entre o que fala e o que faz. É necessário que ela nos traga uma mensagem que seja diferenciada, que seja superior às nossas expectativas, que provoque um desconforto na nossa posição de ser e de estar no mundo, fazendo com que nós identifiquemos pontos que precisam e podem ser trabalhados na nossa própria postura. É necessário, então, que nós nos sintamos desconfortáveis diante da fala do profeta. É necessário que nós vejamos que há uma distância entre o que ele prega e o que nós fazemos. E que há uma necessidade coerente de caminharmos na direção daquelas falas. Então, a fala de um profeta, ela deve ser sim coerente, ela deve ser sim inquietadora, mas ela deve ser também acolhedora. Ela não pode causar desconfortos e desentendimentos. Ela deve ser a todo momento pacífica, no sentido de convocar a todos à transformação interna, à mudança de valores, mas sem que estas transformações produzam guerras, conflitos, dissensões e confusões. Porque, portanto, se assim fosse, este profeta não estaria falando dos valores de justiça e de bondade. Com relação à questão dos prodígios, extremamente importante, nós podemos encontrar pessoas de todas as sortes, sejam elas moralmente ainda pouco desenvolvidas ou moralmente muito desenvolvidas, que são capazes de utilizar-se de capacidades para promover estes prodígios.
Homens e mulheres com conhecimentos acerca das realidades espirituais, acerca das leis divinas, das leis que regem o mundo espiritual e que, portanto, podem produzir efeitos que nós ainda não temos condições de compreender. Este fato, por si só, não caracteriza a moralidade destas pessoas. Eu fico pensando naquele cenário, né? No momento em que foi descoberta a pólvora, um grande diferencial na guerra, e quando a pólvora começa a chegar, né, entre aqueles que não conheciam aquele potencial explosivo, aquele potencial bélico destruidor, mas também a magnífica beleza dos fogos de artifício que podiam produzir, qual seria a leitura para estes povos que não conheciam essa tecnologia? Mágica, magia, sobrenatural. E naturalmente delegavam, por conta dessas questões instintivas, aqueles portadores daquela mágica, daquele poder, um poder sobrenatural. Sem perceber que por trás do manuseio daquele poder existia muitas vezes o desejo de manto, o desejo de uso da força, de obtenção de privilégios, questões morais absolutamente questionáveis. Da mesma forma que vemos pessoas com suas falas absolutamente despretensiosas, suaves e tranquilas, que não se posicionam como grandes portadores da verdade e que são capazes de realizar grandiosos prodígios, de realizar grandes curas, de mobilizar grandes potências a favor da redução do sofrimento do outro, a favor da ajuda à sociedade. Temos visto ao longo de nossas histórias pessoas que são capazes de mobilizar estas energias não com o objetivo de beneficiarem-se, pelo contrário, muitas vezes em função da utilização destes recursos, complicaram em muito suas vidas. Alguns foram presos, foram julgados por exercício ilegal da medicina, foram sacrificados pela intolerância das pessoas. Muitas dessas pessoas morreram em situação de miséria, dependendo da assistência, da caridade, da boa vontade alheia, porque foram incapazes de utilizarem-se de seus potenciais, de seus conhecimentos, para gerar um pouco, ou talvez um pouco mais de conforto para as suas vidas. São pessoas que trabalham ou trabalharam arduamente para conseguir o pão necessário para a sustentação de suas vidas e que fizeram a mais. Além disso, dedicaram horas e horas a fio, reduzindo seus tempos de descanso, de convívio com a família, para dedicar à prática do bem. Estas pessoas, de um modo geral, e aí talvez um grande diferencial para todos nós, são pessoas que não se reconhecem como profetas, que não se colocam na posição de portadores da boa nova. Pelo contrário, olham para si próprios e reconhecem suas imperfeições, suas dificuldades, seus desafios a serem vencidos, e que aborrecem-se quando nós as colocamos no pedestal, porque não se julgam dignas de estarem naquela posição, de serem referencial, embora o sejam. Os falsos profetas regozijam-se por serem reconhecidos pela sociedade, por receberem vantagens, por receberem um tratamento diferenciado, e se aborrecem, de um modo geral, quando não são reconhecidos diante da multidão, deixando que sua vaidade venha à frente de suas posições, acham-se portadores do direito de estarem acima da grande massa de incrédulos, de não portadores daquela verdade, daquele sublime conhecimento, daqueles potenciais de manipulação da vida. Agora eu arriscaria aqui dizer que há ainda dois tipos de falsos profetas.
há aqueles que fazem com intenção de dolo, que são conscientes de suas possibilidades além da grande massa e que utilizam-se disso para obterem privilégios. Esses talvez possam ser classificados como pessoas más. Talvez possam ser vistos realmente como pessoas conscientemente equivocadas e que apropriam-se da boa vontade alheia, direcionando as massas para a conquista de privilégios. A estes, Kardec posiciona com muita clareza na codificação espírita. Mas eu arrisco dizer que talvez haja um outro tipo de profeta, de falso profeta. Aquele sujeito que pela sua ignorância, pela sua imperfeição, pelo seu orgulho e vaidade sim, mas pela sua inconsciência acerca do seu posicionamento como espírito imortal, igual a todos os outros, que possa ser levado pela nossa própria imperfeição à posição de criatura superior e que talvez em algum momento possa ser sim convencido de que é criatura superior aos demais. E é sobre esse que eu gostaria de me deter sobre o restante do tempo, porque este está muito próximo de nós. Muitas vezes, nós mesmos, levados por discursos parciais, levados pelo reconhecimento de nossos companheiros do movimento espírita, do movimento acadêmico, dos espaços esportivos aonde trabalhamos, dos espaços de trabalho, somos convencidos de que realmente temos um potencial superior ao outro. E muitas vezes, pela nossa dificuldade de nos vermos como irmãos, acabamos sendo levados a este olhar de superioridade e podemos ser arrastados por este mundo das facilidades, por este olhar que facilmente encanta, porque afinal de contas, quem de nós não gosta de facilidades? Quem de nós não gosta de um conforto a mais, de um privilégio? É necessário, portanto, que observemos duas facetas diante deste cenário, deste tipo de falso profeta, que faz pelo desconhecimento, que faz pela inconsequência, que se deixa levar pelo arrastamento. Um deles, com relação à própria postura do sujeito. Porque este sujeito que chega a uma posição de destaque precisa questionar-se sobre a utilidade deste destaque. Precisa, assim como todos nós, questionar-se acerca da sua origem, do seu destino, qual o objetivo de tudo isto. Porque se não o faz, ele vai vivendo a vida dentro da história do vida leva eu, deixa a vida me levar, e vai empurrando a vida com a barriga, desperdiçando o tempo, criando situações de embaraçamento para a sua própria vida. É necessário que esta pessoa, ou deveria ser necessário que esta pessoa construa um pensamento crítico acerca da posição em que está sendo colocado. Quais são os jogos de poder que estão à sua volta? Quais são as conveniências que o colocam ali naquela posição de superioridade? Será que aquela posição, será que aquele local que ele ocupa está causando malefícios a alguém? A quantos vícios estará arrastando? Quantas famílias estará despedaçando? A quantas famílias estará ajudando? A quantas famílias estará fortalecendo? Quantos benefícios levará àqueles que o colocam na posição de referência? Porque à medida em que fazemos este questionamento, talvez nós possamos parar um pouco sobre o olhar do profeta e pensarmos sobre a nossa posição enquanto
pais, mães, em nossos núcleos familiares. Pessoas cuja centralidade faz com que filhos e netos orbitem. Porque não há nada mais interessante do que vermos o encantamento de nossos filhos pequenos com relação aos seus ídolos. Não há nada mais interessante do que ver o encantamento dos jovens pelos seus mestres, pelos seus professores, acadêmicos de excelência que muitas vezes detêm um discurso vigoroso e crítico, que são capazes de mobilizar uma turma inteira a realizar grandes prodígios ou a depredar as instituições de ensino. Este olhar é necessário que se faça presente. É necessário que se faça presente em nossas vidas, porque, de certa forma, talvez possamos nos colocar como profetas, mas também sobre o outro lado, o lado daqueles a quem estamos enaltecendo. Será que estamos complicando a vida de nossos compadres, de nossos parceiros de encarnação, ao enaltecermos os seus posicionamentos? Que complicações podemos estar gerando ao idolatrar determinadas pessoas, ao colocar num grande pódio pessoas que ainda estão inconscientes acerca de si próprias? Porque temos sim responsabilidade perante cada um dos ídolos que colocamos no pedestal. Talvez, em função de nosso movimento muitas vezes inconsequente, estejamos levando pessoas a arrastamentos, estejamos sendo motivo de queda para essas pessoas. Não que elas não tenham responsabilidade, porque o arrastamento não é irresistível, mas é necessário um grande empenho, uma grande força por parte daquele para não deixar-se arrastar. Talvez estejamos dando subsídios para que aquela pessoa tropece ali na frente. Quando eu penso sobre os falsos profetas, eu penso sim na necessidade de nos resguardarmos das falsas falas que podem nos guiar a equívocos, mas eu penso sim na necessidade de sermos caridosos para com estes que estão equivocadamente posicionados ali, porque talvez eles só tenham chegado àquela posição porque nós os colocamos lá. Há, portanto, uma necessidade de nos olharmos como irmãos em fraternidade, numa grande caminhada nesta busca pelos verdadeiros profetas, apoiando-nos uns aos outros, dialogando mais, sendo mais indulgentes, sendo mais benevolentes. Que possamos encerrar essa reflexão de hoje pensando sobre isso, na nossa posição enquanto microprofetas nos circuitos em que temos atuado e no grau de potência que estamos dando para que o outro seja profeta em suas relações no mundo. Paz e bem a todos.